Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E continuamos na segunda parte, capítulo 6. E vamos iniciar hoje a questão 259. Vamos juntos? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: se o espírito pode escolher as provas que deve suportar, podemos dizer que todas as dificuldades que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Interessante a pergunta, né? Respondem os espíritos: todas não é bem o termo, porque não se pode escolher e prever tudo o que acontecerá na Terra, principalmente as menores coisas. A escolha é apenas do tipo de prova. Os detalhes são consequências da forma como vivemos e das nossas próprias ações, né? Se a gente for pensar nisso, faz muito sentido, porque vocês lembram que Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados? Vocês conseguem fazer essa aplicação para esse momento? Olha que interessante, vamos fazer um paralelo? Nós, quando estamos na erraticidade, nós fazemos as escolhas dos tipos de prova que vamos passar aqui. Muito bem, estamos aqui. E aí, quando ele fala o amor, ele está dizendo, né, agir no bem, pensar no bem, ser caridoso, né, no meio em que se está, né, fazer o melhor no meio que se está. Então, nós temos aquelas provas, mas como vamos responder a essas provas vai depender de como nós atuarmos nessa vida. Então, quando Pedro fala isso, ele está dizendo de uma forma reflexa, né, de que se nós atuarmos conscientemente no bem hoje, ou seja, o amor, né, ele é capaz, né, de suplantar inúmeros erros. Cobre uma multidão de pecados, ou seja, encobre os nossos equívocos, os nossos erros. E naturalmente, nós teremos uma encarnação mais leve, mais positiva. Ainda estaremos lutando as nossas provas, mas se lutarmos elas junto com o amor, com a ação produtiva no bem, elas serão minoradas. Olha, há inúmeros registros de literatura espírita contando isso. A pessoa ia passar por uma perda de uma perna, por uma questão XYZ, mas era tão boa, fazia tanto bem, não sei o que, ela perdeu um dedinho. Ainda assim está passando pela prova? Está passando. Mas é uma prova minorada. Mas não é minorada porque Deus está lá dizendo, você sim, você não. Não. Por ação e reação. Essa é a lei divina. Então, a ação no bem é reação no bem. A ação no amor, reação no amor. Ação na compreensão, reação na compreensão. Entenderam? Isso é muito interessante. Aí vem Kardec e fala que fora da caridade não há salvação. Aí você vai dizer, nossa, o que isso tem a ver com essa parte? Tudo. Fora da caridade, ou seja, né, do bem em ação. E aqui a gente não fala de caridade só de dar roupa, dar comida. Não, caridade de atenção, de oração, de compreensão, de perdão. E sim, claro, do alimento, da roupa. Isso tudo faz parte, porque nós estamos na materialidade, mas não é só isso, né? Caridade espiritual. Importante também. Não há salvação, ou seja, não há felicidade. Então você marcou, combinou, determinou suas provas, suas expiações. Aí você vem pra cá. E aí, o que acontece? Você age no bem, você é caridoso, você segue, você faz, você acontece no bem, tem suas provas e expiações amenizadas. Aí está a inteligência do conhecimento utilizado ao nosso favor. Muito bem. 260. Como pode um espírito querer nascer entre pessoas de má vida? Né? Porque está dizendo assim, você escolhe, aí você vai escolher viver entre pessoas de má vida? E aí os espíritos respondem, é preciso que o espírito seja colocado no meio onde possa suportar a prova que escolheu. Então ele diz aqui, não podemos esquecer que os semelhantes se atraem. Então, para lutar contra o instinto de roubo, por exemplo, é necessário que ele se encontre entre pessoas que roubam. Olha que interessante, né? Uma vez o HDD estava fazendo uma palestra e achei muito interessante isso, né? Ele dizendo assim, que as pessoas, elas têm a tendência a estarem no local onde, por equívoco, né, por ignorância, erraram no passado.
Então, dizendo que é comum, né? Fala, a pessoa está trabalhando na política, está tendo uma nova oportunidade, né, de fazer melhor dessa vez. Está na área jurídica, está tendo oportunidade de fazer melhor dessa vez. Está na hora dentro da construção, está tendo oportunidade de fazer melhor. Estou dizendo assim que os nossos caminhos nos levam aos locais que nós podemos ser melhores do que fomos em outro momento, em situações análogas. Isso é muito interessante. Então, nós estamos sempre sendo colocados aonde melhor nos auxilia para as nossas provas e expiações, as quais nós determinamos no plano espiritual. Então, é interessante isso. Por isso, a autoanálise, a análise do meio em que se está, quer de família, quer de trabalho, quer de círculo de amizade, né? Quer de sociedade, né? Onde nós estamos, o que nós podemos fazer de bom, o que podemos melhorar nos nossos atos, nas nossas ações, dentro do local onde estamos, dentro daquilo que fazemos, com as pessoas ao nosso redor, né? É lógico que todo trabalho caridoso é muito bom e muitas vezes nós aqui nos dedicamos à caridade, auxílio de pessoas que estão em outros países, em outras situações. Tudo isso é importante, mas nós precisamos lembrar que somos, acima de tudo, chamados a atuar onde nós nos encontramos. Se cada um onde se encontra atua positivamente onde está, o bem prevalece. Então nós precisamos ter essa atenção. Nós estamos localizados exatamente onde deveríamos estar para atuar da melhor maneira possível nessa reorganização de rota que determinamos para nós enquanto na erraticidade. Muito bem. 260A. Kardec pergunta assim, então, aos espíritos. Se na Terra não existisse gente de má vida, o espírito não encontraria nela os meios adequados para realizar determinadas provas? E está dizendo aqui, né? E se a Terra já fosse um local de só gente boa, né? Se tivesse todo mundo já evoluído, fosse tudo maravilhoso. E aí dizem os espíritos, né? Sim. E seria o caso de lamentar se isso acontecesse? Quer dizer, isso seria um problema se só tivesse pessoas boas já no bem? Exatamente o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É que a gente ainda está em expiação e prova. Depois vamos para o regenerado, dá uma melhorada. Mas somente nos mundos ditosos ou felizes, e com certeza, por óbvio, né, nos mundos celestes, que são mais evoluídos, é que não há mal algum. Nós ainda temos que lidar com este mal. Mas este mal é uma consequência de ações nossas mesmas. Né? Porque nós não podemos esquecer que nós temos inúmeras vidas, né? Então já atuamos no mundo onde estamos, quer na Terra ou em outro planeta, anteriormente, né? Então se ainda há esses equívocos, ainda há esse mal produzido, né, por nós espíritos ainda aprendizes, né? Mas que conforme nós formos evoluindo e formos atuando de uma melhor forma, naturalmente emanaremos só o bem, naturalmente receberemos só o bem, naturalmente estaremos estagiando em planetas de vibração superior. Muito bem. 261. Nas provas pelas quais deve passar para atingir a perfeição, o espírito deve experimentar todas as tentações? Precisará passar por todas as circunstâncias que lhe despertem orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc? Né? Então a pergunta de Kardec é, tem que passar por todas as vicissitudes, né? E respondeu os espíritos, certamente que não, pois existem espíritos que escolhem desde o começo caminhos que os livram de muitas provas. Mas aqueles que se deixam levar pelo mau caminho correm todos os riscos do mau caminho escolhido. Isso é natural, né? Porque nós não podemos esquecer que cada espírito é único, em que pese todos nós tenhamos sido criados simples e ignorantes por Deus, através da nossa evolução, do nosso livre-arbítrio, nós vamos determinando a nossa jornada. Então, quanto mais cedo entendemos o poder do bem, o poder do amor, da compreensão, do perdão, mais cedo somos felizes, mais cedo fazemos melhores escolhas, né? Ser feliz ou ser infeliz está nas nossas mãos o tempo todo. É a escolha do que fazemos com as coisas que acontecem, né? Os estoicos, eu gosto muito dos estoicos, né? Eles falam a questão de ter controle, né? Nós não temos controle quando já estamos encarnados daquilo que acontece conosco, mas nós temos o controle do que fazemos com aquilo que acontece conosco, né? Então vamos retrucar,
vamos devolver na mesma moeda? Ou vamos relevar, compreender, ter compaixão, auxiliar? Quer dizer, aí está o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de modificação. Aqueles que mais cedo entendem que a verdade vos liberta, ou seja, né, que através do amor se evolui, através da compreensão, da fraternidade, que realmente se evolui, né, através da caridade que se é feliz, aquele que compreende, entende e coloca em prática, naturalmente não precisará, porque até por intuito natural, não buscará se colocar em situações que não auxiliem essa crença essencial daquele ser, né? 262. O espírito em sua origem é simples, ignorante e sem experiência. Como ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Interessante, né? Então assim, como é que começa no começo, né? Ele não é simples e ignorante? Como é que ele sabe o que é o bem, o que é o mal? Como é que ele vai escolher no começo das eras, né? Da sua evolução? Como é que ele escolhe a encarnação, né? Aí respondem os espíritos: Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir. Assim como o homem faz com uma criança desde o berço, né? Dá os primeiros passos, né? Então o pai e a mãe vai lá ajudar a criança, né? A criança não se mexe direito, depois começa a engatinhar, os pais vão auxiliando, ele vai caminhando, ele cresce e chega uma hora que ele já está apto a ir e vir conforme o seu desejo. A mesma coisa Deus faz conosco. E aí ele vai dizendo, mas à medida que o livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. Então, no início, ele nos orienta, né? E depois, conforme nós temos capacidade de caminharmos sozinhos, aí ele só nos acompanha, mas deixa que nós façamos as nossas escolhas. E ele já determinou previamente lei de ação e reação. Muito bem. 262A. Nos casos em que o espírito pode exercer o seu livre-arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Aqui cabe um comentário. Naturalmente, conforme nós já estudamos inúmeras vezes no Livro dos Espíritos, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais liberdade. Quanto mais disciplina moral nós temos, mais liberdade de escolha nós temos. Ocorre, porém, que existem por escolha, né? E é uma escolha daquele espírito ser renitente no mal. Então tem espírito que se compraz do mal, deseja o mal. É a minoria, mas há aquele que é mal, gosta de ser mal, deseja o mal e todas as oportunidades faz o mal. A esse ser, e muitas das vezes, existe uma coisa chamada, dentro da doutrina espírita, de reencarnação compulsória. Uma reencarnação compulsória é uma reencarnação de um ser que está tão voltado para o mal que ele quase que se animalizou enquanto espírito, sabe? Ele não teve a percepção do bem, não utilizou o seu livre-arbítrio positivamente, só fez escolhas assim muito negativas. Então, a esses seres que não conseguem evoluir naturalmente, não se sentem aptos, não estão naquela vibração, muito pelo contrário, Deus, no seu amor profundo, efetua essas reencarnações compulsórias. São reencarnações muito complexas, muito difíceis, nas quais esses espíritos vão reencarnar em situações muito difíceis mesmo, complicadas de formação de corpo, de capacidade de compreensão, de dificuldades de todas as sortes, para que eles possam começar, através da ação dos outros, do bem daqueles que já se encontram despertos, e na limitação desses seres, a começar a perceber, a se conectar, a modificar esse pensamento renitente no mal. Mas, gente, isso é a exceção da exceção. A regra é: vamos evoluindo, vamos fazendo nossas escolhas, vamos agindo no bem, vamos tendo mais liberdade,
E quanto mais no bem agimos, mais no bem pensamos, né? Nós vamos dando passos mais largos para a felicidade, passos mais largos para a evolução, e vamos tendo mais liberdade, mais capacidade de ter conhecimento de mais vidas, de objetivo do espírito imortal, né? Vai sendo mais fácil, vai ficando mais fácil. Então, eu quero uma encarnação mais fácil. Ótimo, age no bem. Aonde? Aonde você está? Com quem? Com as pessoas ao seu redor. Não é necessário sair e ir para outro país para auxiliar. Auxilie em casa, começa auxiliando a você mesmo. Jesus não disse isso? Que toda a lei é essa, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então começa a amar a si mesmo. Como é que a gente se auto-ama? Nos respeitando, né? Nos perdoando, tendo compaixão por nós mesmos. Esse é o primeiro ato. Porque aquele que não se ama não ama o outro. Isso é fato. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Se a pessoa pobre, a pessoa fala assim, me dá 100 reais. Você tem? Não tem. Né? Você não tem. Mas se você se ama e aí o outro quer um amor, você pode dar. Você pode dar porque você tem. A gente não pode dar aquilo que não tem. Então o primeiro ato é de auto-amor. Compaixão, compreensão, perdão, entender que aquilo que fizemos, aquilo que pensamos fazia sentido naquela pessoa que éramos. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nessa própria encarnação já evoluímos muito. E vale a pena a gente olhar para trás e falar, quem sou eu hoje? Com certeza vocês vão ver que vocês são melhores hoje. Com certeza absoluta, são melhores hoje do que eram há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque tem mais compreensão, porque estudaram mais, porque passaram já por algumas provas e expiações e aprenderam com elas. Então, vamos aproveitar a encarnação de hoje, onde estamos, com quem estamos, iniciando com nós mesmos, fazendo melhor. Para quê? Para que possamos, assim, ter mais liberdade de escolha, escolhermos sempre, lógico, o que é aquelas situações, aqueles momentos que trarão mais evolução espiritual para nós, para ao final sermos felizes. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!